Eu vai precisar de um radinho aqui. O radinho fica aqui. Muito bem, irmãos. Nós vamos continuar com nossa explanação do livro de Colossenses. Vamos continuar com o tema que nós falamos no domingo. Lembrando que o tema de Colossenses é dedicação exclusiva a Cristo. Dentro dessa dedicação exclusiva a Cristo, nós vimos o senhorio no ministério compartilhado, que nós vimos no domingo. Continuando esse ministério compartilhado, nós vamos estar trabalhando esses 3 pontos aqui. Então vamos lá, Colossenses capítulo 4, versículo 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. 14 agora. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Voltando lá no versículo 10. Muito bem. Paulo, nas cartas, ele sempre dá saudação para alguém. Então, ele não só pregava, fundava as igrejas, mas criava também um círculo de amigos, de cooperadores. Se nós formos contar, passam de 100 pessoas que ele identifica por nome, saudando. Então, nós vemos que Paulo tem um ministério que compartilha desse ministério sobre o senhorio de Cristo. Essa é a base do ensinamento dele para a igreja. E ele começa com 3 lenitivos: Aristarco, Marcos e no 11, Jesus justo. Tá? Eles têm sido meu lenitivo. O que é essa palavra lenitivo? Lenitivo é aquilo, ou aqueles, no caso aqui aqueles, cujas propriedades amenizam dores. Então ele está chamando essas pessoas de lenitivos, que aliviam as dores que ele tem. Agora, e estes daqui, ele começa com 3 lenitivos. Os 3 lenitivos da circuncisão, ou seja, judeus. Mas de que dores ele está falando? Atos, capítulo 9, Victor, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, aqui é na conversão de Paulo, tá? O que o Senhor disse? Vai, porque este é para mim o instrumento escolhido, está falando de Paulo, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Paulo tem um ministério diante de si, um ministério cuja marca é o sofrimento. E essa dor que ele está passando, ela é aliviada pelos irmãos que cooperam com o seu ministério. E ele cita alguns em especial. Ele começa por 3, pode voltar lá no texto, 4 e 10, Colossenses.
Ele começa por 3 judeus, os únicos judeus que estão com ele, compartilhando desse momento. Agora, em que momento? Será que em todo momento? Não. A igreja de Jerusalém havia enviado ele. Lá só tinha judeus. Mas está falando aí da companhia pessoal, estarem caminhando juntos. Tá? E ele começa por Aristarco. Aí que a gente começa a ver, meus irmãos, a dimensão que pode ter a membresia de uma igreja. A membresia da igreja, ela não está limitada aos bancos da igreja. Ela tem que participar ativamente do ministério da igreja. E é isto que Paulo está agradecendo. E ele começa aqui por Aristarco. Aristarco, então, é um judeu, originário da Macedônia, e, na verdade, de Tessalônica. Então, ele é de Tessalônica e vai para a Macedônia. Atos, capítulo 20, versículo 4. Acompanharam-me até a Ásia. Note, nós estamos na Ásia. Se a gente for pensar, aonde que é a Ásia? Imagine que esse quadro é a Ásia, essa coluna daqui para baixo é a Palestina, e a imagem aqui é a Macedônia. Estão na Ásia? Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Note, aqui está o nome do nosso personagem aqui, Aristarco. E Aristarco, ele é companheiro de Paulo também em prisão. Vamos lembrar que Paulo está preso em Roma. E Aristarco está preso juntamente com ele. Agora notem, ele acompanhou Paulo, Paulo foi preso e ele se deixou prender para fazer companhia a Paulo, para apoiar Paulo. Então aqui é desse irmão que nós estamos falando, o Aristarco, companheiro de prisão, companheiro nas viagens, e numa das viagens mais terríveis que teve, quando Paulo fez aquela viagem de navio, que deu aquela tremenda tempestade, o navio naufragou, eles terminaram numa ilha, e aqui Aristarco está com ele. Além disso, Aristarco também se arriscou voluntariamente lá em Éfeso. Vamos ver isso? Atos 19, versículo 26. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Então aqui ele está fazendo evangelismo em Éfeso. Lá tinha a idolatria para Diana, dos Efésios. Eles faziam as imagens. Ele estava evangelizando tantas pessoas que as pessoas estavam parando de comprar as imagens. E aqui eles estão reagindo a essa ação evangelística de Paulo. 27. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, de fazer ídolos, como também de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. 28. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. O povo amotinou, foi lá para o teatro, onde eles faziam as ações públicas. Era um teatro grande, cabia 25 mil pessoas nesse teatro. Tá? Então tem muita gente lá. 29.
Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Então, eles arrastaram com medo do povo. 30. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Então Paulo queria lá falar com o povo. Os discípulos seguraram ele. Não, você não vai, tem uma marca você. Então está essa situação. E aqui o nosso Aristarco, ele está envolvido tentando proteger Paulo. Versículo 34. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. 25.000 pessoas gritando por 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Por quê? Porque Paulo estava evangelizando, ganhando almas para Cristo, e essa é a reação dos ímpios, dos incrédulos, de furor, de ação maligna. Só que Paulo está rodeado de discípulos, amigos, cooperadores que estão protegendo ele. É lamentável, mas ali, onde Paulo estava desbancando Diana, a deusa mãe do paganismo, foi ali que teve o concílio declarando Maria mãe de Deus. E eles voltaram a se aliviar, porque Maria e Diana nas imagens são a mesma pessoa. Então, note como o mundo conspira, querendo promover idolatria. Paulo pregando o evangelho. Existe um grande movimento contrário, mas aqui no nosso caso, o nosso personagem, Aristarco, ele entra protegendo Paulo. Atos ainda, capítulo 27, versículo 2. Só confirmando aquela informação. Embarcando num navio Adramatino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônia e Tessalônica, que é aquela embarcação que pegou a tempestade e afundou. Então ele estava ali também. Paulo, ele não poderia ter realizado o ministério que ele realizou sem a ajuda de seus amigos, seus discípulos, seus cooperadores, num ministério compartilhado sobre Cristo. Então nós temos senhorio no ministério compartilhado. Nós temos um ministério aqui, debaixo de Cristo, que deve ser compartilhado por cada um de nós. Uma dedicação exclusiva a Cristo. Muito bem. Voltando lá no nosso texto, Colossenses 4:10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Vamos trabalhar agora um pouquinho de Marcos. Quem que é esse Marcos? O autor do Evangelho de Marcos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Marcos. Ele é o autor do Evangelho. Ele era judeu de Jerusalém, onde sua mãe, Maria, havia aberto uma casa para os cristãos. Atos capítulo 12, versículo 12. Atos 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Era uma casa
Vamos lembrar que não tinha igreja dos modos que nós temos hoje. As reuniões eram nas casas. Tá? 13. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Estão lá reunidos, orando por Pedro preso. 14. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Que casa é essa? Maria, mãe de Marcos. Lá em Jerusalém. Note, a família cooperando com o ministério. Igreja na casa. Marcos, ele era primo de Barnabé. Ele acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Só que ele abandonou o grupo quando entraram na Ásia. Ele acompanhou, passou pela ilha de Chipre. Quando entraram na Ásia, ele foi embora. A Bíblia não esclarece o motivo exato, mas o fato que ele desistiu da viagem missionária e foi embora. E Marcos era alguém que tinha sido evangelizado por Pedro, o apóstolo. E Pedro evangelizou. Barnabé foi quem discipulou Paulo, foi quem chamou Paulo para ajudar na igreja de Antioquia da Síria. E lá eles de lá foram para Jerusalém, e de Jerusalém foram enviados para missões. Só que, devido ao abandono de Marcos, na segunda viagem missionária, Paulo não quis levar Marcos, recusou levar. Barnabé não gostou, se desentenderam e a dupla separou. Barnabé foi para Chipre e Paulo seguiu missões para a Ásia. Por causa do Marcos. Então note que o Marcos no começo só está dando problema. No começo ele vai, larga o pessoal no meio do caminho, depois ele é motivo ainda de discussão, de tumulto. Só que o apóstolo Paulo perdoou Marcos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, nós vemos ele chamando Marcos para apoiá-lo, para ser cooperador. 2 Timóteo 4,11. Somente Lucas estava comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Olha só, ele não era útil no início, mas ele se tornou útil. E se tornou tão útil no ministério, servindo ao Senhor, que o Senhor o usou para escrever o Evangelho de Marcos. Ainda está na Bíblia aí. E uma equipe que Paulo usava muito para representá-lo era Marcos, Tito e Timóteo. 3 jovens. E ele enviava em igrejas onde estavam tendo problemas. Por quê? Porque ele confiava que eles seriam capazes de resolver os problemas das igrejas locais. Marcos, para nós, é um incentivo. A todos nós que temos falhado no início. Ele falhou no início. Mas ele se submeteu ao senhorio de Cristo num ministério compartilhado. Todos somos servos de Cristo. Nesta igreja local, todos servimos ao mesmo Senhor e compartilhamos desse ministério. Daí nós chegamos diante do terceiro personagem. Pode voltar lá então, 4:11. Colossenses 4:11. E Jesus, conhecido por justo,
Os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Então, Jesus justo também é chamado aqui de lenitivo, que está aliviando as dores de Paulo. O interessante é que nós não temos informações nenhuma de Jesus justo. Jesus era um nome comum entre os judeus, tá? Josué é Jesus. É o nome, o mesmo nome, o mesmo vocábulo. Tá? E, no caso, ele foi um cristão que serviu juntamente com Paulo. Só que nós não temos mais dados dele. Interessante que aqui ele está representando quem? Os cristãos fiéis que servem ao Senhor, sim, mas cujas obras não estão anunciadas pelo mundo afora. Todavia, só o fato de ter o nome dele ali, o Senhor tem o registro da vida desse homem e o recompensará. Todo o trabalho do Senhor não é vão. Ele sabe. Não precisa ser anunciado ao vento, não precisa ser publicado em jornal. Ele sabe os que estão servindo. Então aqui nós temos, entende? Então, os 3 lenitivos da circuncisão, 3 judeus, que ficaram. Vamos lembrar que todos os outros foram, esses 3 ficaram com Paulo. Muito bem. Só que agora nós chegamos diante de um lenitivo gentil que ficou também. Quem é esse lenitivo gentil? Lucas, volta no versículo, não, vai no versículo 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Lucas é um gentil escolhido por Deus para escrever o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Um gentil. Esse deve ser o único homem usado por Deus para escrever texto bíblico que não é judeu. Lucas é um gentil. E Lucas, ele se juntou à equipe de Paulo lá em Troade. Vamos ver isso? Atos 16:10. Foi quando ele entrou na equipe. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluído que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Quem escreveu Atos? Lucas. Observe, procuramos. Ele está incluído. Ele está fazendo parte. Ele está narrando algo que ele está junto. Troade está ainda na Ásia. Eles têm que atravessar o mar Egeu para chegar em Filipos, na Macedônia. Lembra que nós vimos aquele texto de um cidadão macedônio assinalando com a mão para atravessar para a Macedônia? Assim que teve a visão, que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, para a Macedônia, para Filipos, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aqui Lucas começa a viajar com Paulo. Nesse momento, quando vai atravessar para a Macedônia. Ele também participou daquela fatídica viagem para Roma, que o navio naufragou. Lucas estava lá também. E ele permaneceu ao lado de Paulo até o final. 2 Timóteo 4:11. Segunda Timóteo foi escrita na prisão de Roma, mas na segunda prisão. Nós estamos vendo Colossenses na primeira prisão em Roma. Essa primeira prisão, ainda ele foi solto, teve uma segunda prisão. E Timóteo é a última carta que ele escreve em prisão, porque lá ele foi decapitado.
Então, até o final, Lucas ficou com ele, lá em Roma, até ele ser decapitado. Okay? Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. É nesse momento que ele chama Marcos. Ele está concluindo a segunda carta a Timóteo, antes da execução dele. Tá? E Lucas está com ele. Notem os exemplos que nós estamos vendo de cooperadores do Evangelho. Precisamos ter cooperadores do Evangelho aqui, meus irmãos. E pessoas como essas, que se dedicam de fato e de verdade. Existem situações no ministério aonde envolve dor. A frente de batalha envolve dor. E é necessário que tenham pessoas juntas para dividir essa dor. Nós vamos falar um pouquinho disso já já. Lucas, então, ele é um exemplo extraordinário do quê? De um profissional, ele era médico, que usa as suas aptidões para servir ao Senhor. Que se dispõe a ir a qualquer lugar que o Senhor enviar, sendo ao mesmo tempo médico, amigo, cooperador, historiador. Vamos lembrar que Lucas escreve o Evangelho sobre Jesus como historiador. Ele nunca esteve com Jesus. Ele foi atrás das pessoas que estiveram com Jesus e documentou como historiador isso. Ele é um historiador. Hein? Muito bem. Chegamos diante do terceiro ponto nosso. O antônimo de lenitivo. Se lenitivo é aquilo que traz alívio da dor, o contrário é aquilo que traz dor. No caso, aquele que traz dor. Então, note que o ministério de Paulo, ele tinha os lenitivos, aqueles que aliviavam as dores do ministério, mas o ministério tinha dor, e pessoas que causavam dor. Voltando para o nosso texto, lá em Colossenses. Isso, 4:14. Saúda-vos o médico amado, acabamos de ver. E também Demas. Demas é o causador de dor. Demas é o causador de dor. Demas é a dor do coração do pastor. Demas é aquele que se desviou. Demas é aquele que caiu na fé. E aqui Demas está representando aqueles que geram dor ao coração. E Demas é citado 3 vezes nas cartas por Paulo. A primeira vez, ele é chamado de cooperador, relacionado em Filemão 24, juntamente com 3 homens de valor. Vamos lá, Filemão, versículo 24. Marcos, Aristarco e Demas e Lucas, meus cooperadores. Primeira vez que ele é citado é aqui. Citado como quem? Que está envolvido no ministério. Sob o senhorio de Jesus. Compartilhando. Cooperador do ministério. A segunda vez que ele é citado é o nosso texto de Colossenses. E nessa citação, ele não tem qualquer identificação, nem qualquer elogio.
ele simplesmente é chamado de Demas. Está começando a se desvincular. Está começando a não fazer mais diferença. Está sendo o início do descer de uma escada na qual parece que ele tropicou e foi lá no último degrau. E aí, a terceira citação que nós temos de Demas na Bíblia é ele nessa condição. 2 Timóteo 4,10 vai contar o que foi feito de Demas. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Damácia. Muito bem. O que aconteceu com Demas? Amou o presente século. Amou o mundo. Amou as coisas que há no mundo. Caiu. 1 João fala desse perigo. Capítulo 2, versículo 15. Não ameis, irmãos, o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. Meus irmãos, se nós já fizemos uma aliança com o Senhor e deixamos a mão do Senhor e damos a mão para o mundo, entramos em adultério espiritual. E é isso que o texto está falando. O amor do Pai não está nele. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Não sabemos em qual desses 3 pecados Demas caiu, mas sabemos que ele caiu. E notem, o que o mundo nos oferece? Desejos, concupiscência, desejos incontroláveis da carne. Busca a satisfação da carne a qualquer preço. Concupiscência dos olhos. É seduzido pelos olhos, é o desejo de ser, de obter, de comprar, de alcançar, de possuir. E soberba da vida. Poder. Isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, se uma dessas áreas está na vida do cristão, o cristão está na mesma condição de Demas, caído. Agora eu pergunto para os irmãos que vinham investindo na vida de Demas, vinham trabalhando juntos no mesmo ministério. A dor, a decepção que Demas estava causando. O antônimo de lenitivo. Lenitivo, aquele que alivia a dor. O Demas é o antônimo de lenitivo. Ele causa dor. A grande questão é que existem coisas que não podem ser mensuradas, medidas, avaliadas pelo olho humano. Paulo não conseguiu detectar exatamente o que estava acontecendo com Demas. Foi vendo acontecer. É muito fácil uma pessoa manter uma aparência cristã. Parece, mas não é.
Tem jeito que é, mas não é. Fala como crente, mas não é crente. Se veste como crente, mas não é crente. Está sempre junto com os crentes, mas não é crente. Lê a Bíblia como os crentes, mas não é crente. Esse é Deus. Aquele que causa dor ao coração do pastor. Vivendo para as coisas do mundo. Demas, ele pensou que poderia servir a dois senhores. Por um bom tempo da vida dele, ele achou que dava. Mas ele ficou sendo obrigado a escolher um senhor. Infelizmente, ele fez a escolha errada. Escolheu outro. Que dor para o coração de Paulo. E meus irmãos, todo o ministério ele é feito de alegrias, vitórias e louvores a Deus, mas também feito de dores, decepções, lutas, provas, situações diversas. O interessante é que, num pequeno espaço de poucos anos, eu soube de um pastor que se suicidou, um outro pastor que fazia parte de um grupo de estudo lá da igreja Batista de Atibaia, também se matou. Por quê? Faltou uma boa base para eles lidarem com os Demas da igreja deles. E a dor foi tão intensa, sem apoio, e eles erraram, não encontrando apoio em Cristo também, senão não tinham encontrado essa saída. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que precisamos cooperar juntos no ministério que Cristo tem nos dado aqui. Não vai ser só alegria, vai ter tristeza também. Mas precisamos fazer por amor a Cristo. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor, queremos elevar o Teu nome, porque o Senhor tem confiado o ministério em nossas mãos, a Tua igreja, o corpo de Cristo aqui, Deus. O Senhor tem concedido dons a cada um de nós. Cabe a nós termos a responsabilidade de identificarmos o dom, investirmos o dom, praticarmos o dom e sermos uma igreja forte, uma igreja que represente Jesus de fato e de verdade nessa terra. Usa-nos, Senhor, na força do Seu poder, porque somos fracos. Na Tua grande soberania, porque somos vulneráveis, só Tu és soberano. Mas cremos, confiamos naquele que é capaz de nos conduzir em meio às circunstâncias mais difíceis, porque o Senhor é a nossa força, nossa fortaleza e o nosso auxílio. Grato, Senhor, porque o Senhor tem sido aquele que nos socorre em meio a provas.
que possamos crescer nas provas, para que, aprovados, possamos servi-lo com maior dedicação. Gratos por isso, clamamos o nome santo de Jesus, e que o amor de Deus o Pai seja com cada um de nós, amor manifesto na entrega de Jesus Cristo, o Filho. E que a superabundante graça de Deus o Filho, o Senhor Jesus, esteja com cada um de nós a cada dia. E que a presença de Deus Espírito Santo em nós nos console, nos ensine e nos conduza até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Ok, irmãos? Vamos sentar?